Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta nessa série é comentar as declarações de Jesus ali no Evangelho de João, como eu sou. E hoje vou comentar uma declaração poderosa dele, que está relatada ali em João, capítulo 14, versículo 6, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus e seus discípulos estão em mais uma ceia. Essa era a última ceia antes de Jesus ser crucificado. Então ela era especial. Havia um clima muito tenso no ar, havia muita dúvida, muita incerteza. Judas, nesse momento, já havia saído para o entregar às autoridades judaicas. E os seus discípulos notavam que a sua voz, o seu comportamento era diferente. Ele parecia que ele estava preocupado com alguma coisa que estava para acontecer, sendo que Jesus demonstrava que iria partir em breve. Para os seus discípulos era difícil entender isso, porque ele era a esperança messiânica que eles tinham na sua vida. Eles criam literalmente que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, o ungido, que libertaria Israel do jugo romano e estabeleceria o reino davídico na sua glória. Jesus os estava preparando para o que estava por vir. E era tão nítido a preocupação de Jesus que Pedro chega a dizer para ele: Senhor, contigo eu vou até o fim, nem que eu precise entregar a minha vida. Onde que Jesus diz para Pedro: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Então havia um clima de preocupação no ar, onde está relatado no capítulo 14, versículo 1, onde Jesus fala para eles: não turbem o vosso coração. Essa palavra turbar quer dizer não fiquem ansiosos, não fiquem angustiados, não fiquem preocupados. Mas por que eles não deviam turbar? Aí Jesus diz porque é para vocês crer em Deus e crer em mim, em Cristo. Então essa é a base da fé do cristão, crer em Deus e crer no seu Cristo, na mensagem que ele trouxe para a terra. Então, mediante o coração turbado dos seus discípulos, ele declara não uma promessa, mas uma certeza da eternidade, uma certeza eterna que eles viveriam isso eternamente e consequentemente nós também, onde ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, mas se eu fosse procurar lugar para vocês, eu voltaria e buscaria vocês para estarem comigo, porque onde eu estiver eu quero que vocês estejam também. Olha que certeza eterna maravilhosa. E essa palavra moradas quer dizer mansões. Não mansão na questão do luxo, da ostentação. A mansão quer dizer na grandiosidade da onde nós vamos morar para sempre. A ideia também é um local para viver eternamente, para nunca mais precisar sair. Então olha o contexto que Jesus está trazendo para os seus conturbados, ansiosos, preocupados discípulos. Porque os discípulos logo passariam por um teste de fidelidade terrível. Toda a sua esperança messiânica seria esfacelada com a prisão de Jesus ali no Getsemane, onde que o medo e a insegurança tomaria conta deles e os faria fugir do seu mestre, fugir daquela situação, cumprindo a profecia de Zacarias no capítulo 13. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Por isso que Jesus estava preparando os seus discípulos para aquilo que estava por vir, para eles não pensarem nas dificuldades, nos problemas, na situação difícil que eles iam viver, mas eles pensarem na glória eterna que eles iam viver para sempre com Cristo. Aí logo depois ele ainda fala para eles: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Jesus acabara de falar para eles onde eles iam viver eternamente, e ele fala do caminho que eles conhecem, que o caminho é ele mesmo. Onde que Tomé não estava entendendo que Jesus estava falando da eternidade. Onde que ele pergunta para o mestre: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Os comentaristas dizem que Tomé era muito prático, que ele usava mais a razão do que a fé. Tanto é que ele duvidou que Cristo havia ressuscitado. Mas não podemos aqui ficar criticando Tomé. Você leu já em Mateus capítulo 10, quando Jesus chama os 12 para si e lhes dá poder sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre todo o mal, e manda pregar o evangelho, dizendo: ide, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, curai os enfermos e anunciai que é chegado o reino de Deus. Nesse meio desses 12 estava Tomé, que fez esses milagres poderosos. Então não podemos ficar criticando aqui que Tomé era incrédulo, se nem nós conseguimos fazer nem 1% do que os 12 fizeram, que está relatado ali em Mateus capítulo 10.
Está relatado também a mesma situação, porém com os 70, onde Jesus agora envia 70. E no meio desses 70 estava Tomé também. Tanto é que quando voltaram para Jesus, voltaram muito alegres, porque eles falavam: Jesus, no teu nome os demônios se nos submetem. Eles estavam felizes de verem o poder de Deus agindo através da vida deles. Quando Tomé diz para Jesus que ele não sabia o caminho, na verdade ele estava dizendo que ele queria estar com Jesus naquele caminho. Ele entendia que era um caminho literal, então ele queria estar junto com Jesus. Ele queria estar junto com Jesus aonde Jesus estivesse. E eu creio que não era somente ele, era todos os discípulos que ali estavam ouvindo aquelas palavras do Mestre. Onde que Jesus dá uma das declarações mais poderosas do Novo Testamento. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está novamente fazendo alusão a Êxodo 3,14, onde Deus fala para Moisés: eu sou o que sou. E Jesus faz essa ligação mostrando a sua pré-existência divina, como está ali em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O judaísmo entende que Jesus não podia fazer essa declaração, fazendo uma ligação de eu sou de João com eu sou o que sou de Êxodo, porque isso acabaria com a unidade absoluta de Deus. E para o judeu, um homem ser uma encarnação de Deus é considerado uma blasfêmia e uma idolatria. E os judeus entendem que Jesus está usando uma figura de linguagem. Quando ele diz eu sou o pão da vida, ele está dizendo que ele está trazendo um ensinamento para aquelas pessoas, não ele como fonte da vida. Eles entendem dessa maneira, por isso que dizem os judeus que Jesus era um grande mestre. Alguns dizem que ele era um profeta, outros já são mais radicais, dizem que ele era um falso profeta. Porém, o cristianismo não começou entre os gentios, o cristianismo começou entre os judeus, apesar de ter havido alguns gentios que ouviram a pregação de Cristo e creram que ele era o Messias. Porém, começou entre os judeus, entre os hebreus. Só que como Deus queria salvar toda a humanidade, não poderia ficar limitado a Israel, onde que está alcançando todo o mundo. Paulo, um grande perseguidor do cristianismo, escreveu na sua segunda carta, capítulo 3, sobre essa descrença dos judeus. Ele disse que quando eles leem Moisés, um véu está sobre o rosto deles, mas quando eles se converterem ao Senhor, esse véu será tirado. Quando eles conhecerem a verdade vai libertar eles. Por isso que Jesus pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele diz o caminho, a ideia é um local que você tem que passar. Você tem uma meta, você tem um alvo, você quer chegar a um lugar. Então você tem que tomar um caminho. O nosso alvo, a nossa meta é chegar em Deus, é chegar até Deus. E Jesus é o caminho. Por isso que ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho que nós temos que passar, que nós temos que andar para chegar a Deus é Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus entendeu muito bem o que é isso quando ele escreve no capítulo 10, versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia, isso é coragem e fé, para entrar pelo sangue de Jesus no santuário. Santuário é a alusão ao Santo dos Santos, onde o sacerdote entrava apenas uma vez por ano, para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou, preparou, dedicou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, só por Jesus nós podemos chegar até Deus. Aí quando ele diz, eu sou a verdade, não é algo que foi falado que é verdade, não é algo que aconteceu que é correto, não é algo que representa a verdade, é a própria verdade. Jesus, sendo a palavra de Deus, o verbo de Deus, é a verdade de Deus expressa para a humanidade. Não é algo que simplesmente que Deus falou que é verdade. Jesus é a própria verdade de Deus para a humanidade. Então, quando você anda nesse caminho, que é o próprio Jesus, você anda na verdade, que também é o próprio Jesus. Aí quando ele diz, eu sou a vida, a primeira coisa você tem que entender o seguinte: toda vida vem da vida autoexistente de Deus, seja ela animal, seja ela mineral, seja ela vegetal, ou seja ela do ser humano. Toda vida vem de Deus, o autoexistente Deus. Por isso que Moisés escreveu no Salmo 90, verso 2, de eternidade a eternidade tu é Deus. Deus não tem começo, não tem meio, não tem fim. Deus sempre existiu e sempre existirá. Agora, quando Jesus diz, eu sou a vida, novamente ele está falando do verbo que ganhou a vida encarnada. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo habitou entre nós, e nós vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, em graça e em verdade. Então Jesus é a vida do próprio Deus encarnada no ser humano, é a vida que Deus preparou para todo ser humano. João 5,26, Jesus diz, como o Pai tem a vida em si mesmo, Ele também deu a vida ao Filho para ter vida em si mesmo. E como em Coríntios diz que Jesus é as nossas primícias, é o primeiro, então essa mesma vida é para todo aquele que crê nele. Paulo escreveu sobre isso na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, para nós andarmos nesta novidade de vida. Esta palavra novidade quer dizer aquele frescor da manhã, como se fosse a primeira vez que tivesse amanhecido. É um cheiro novo, é um cheiro diferente, é algo muito gostoso. Então, na verdade, podemos até entender que é aquele cheirinho de novo. Por isso que o próprio Paulo escreve ali em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E em Gálatas 2,20 ele escreve, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então essa novidade de vida agora é para o ser humano. Por isso que Jesus pode falar, eu sou o caminho, o único caminho que leva a Deus Pai. Você vai nesse caminho, você vai estar na verdade, que é Cristo, e você tem a vida eterna com Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, isso é, nenhuma pessoa, ninguém pode chegar diante de Deus sem Jesus Cristo. Ninguém pode ir por outro caminho, ninguém pode ter outra verdade e ninguém pode ter a vida que só o Cristo dá através de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Uma declaração poderosa de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado esse comentário, essa aula. Próximo final de semana vou estar aqui comentando mais uma declaração de Jesus como eu sou, que está ali relatado no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, onde ele diz, eu sou a videira. Amém? Eu aguardo vocês. Fiquem todos na paz. Tchau.